A verdade não contada sobre o rei Salomão, o homem que amava a Deus, mas se perdeu. Você já ouviu falar de Salomão? O homem mais sábio que já existiu, o rei mais poderoso de Israel, filho de Davi, escolhido por Deus. Um homem que começou com o coração completamente entregue ao Senhor, mas terminou perdido entre seus próprios desejos. Hoje você vai conhecer a verdade não contada sobre o rei Salomão. Uma história de glória, mas também de tragédia. Um alerta para todos nós. Quem foi Salomão? Salomão foi o terceiro rei de Israel, sucessor de seu pai, o rei Davi. Fruto da união de Davi com Batseba. Salomão já veio ao mundo carregando um enredo complexo, mas Deus o escolheu. Sim, o mesmo Deus que castigou Davi pelo seu pecado, mostrou graça ao escolher Salomão para reinar. Ainda jovem, Salomão teve um encontro com Deus em um sonho. Ali, Deus lhe ofereceu o que quisesse: riquezas, poder, longos dias de vida. Mas Salomão pediu sabedoria para governar, e isso agradou profundamente o coração de Deus. Eis que te dou um coração sábio e inteligente, de modo que antes de ti não houve teu igual, e depois de ti nunca haverá. 1 Reis 3:12. Salomão começou o reinado com um coração íntegro, quebrantado, cheio de temor a Deus. Foi ele quem construiu o magnífico templo de Jerusalém. Foi ele quem uniu o povo com justiça, paz e prosperidade. As nações o buscavam por sua sabedoria. Mas essa é apenas metade da história, o início da queda. Mesmo com toda a sabedoria concedida por Deus, Salomão começou a desviar-se, aos poucos. Sua primeira aliança com o mundo foi política. Ele se casou com a filha do faraó do Egito. Depois, vieram mais e mais alianças. 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas, muitas delas estrangeiras, adoradoras de deuses pagãos. E Salomão, aquele que um dia se prostrou diante do Deus de Israel, passou a erguer altares a deuses como Astarote, Moloque e Quemos. Sim, o homem mais sábio do mundo caiu na armadilha mais antiga da humanidade, o coração dividido. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. 1 Reis 11:4. Ele não caiu de uma vez. Foi um desvio sutil, lento, quase imperceptível, assim como acontece conosco. Deus o amava, mas Salomão o desagradou. Salomão foi profundamente amado por Deus, e é isso que torna sua queda ainda mais dolorosa. Deus lhe apareceu 2 vezes. Falou com ele pessoalmente, fez promessas eternas, mas Salomão escolheu desprezar essa graça. E o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que lhe aparecera 2 vezes. 1 Reis 11:9. Salomão usou a sabedoria para enriquecer a si mesmo. Acumulou ouro, cavalos, servos, palácios, tributos. Construiu cidades, fortalezas, mas esqueceu o principal: guardar o coração. A triste ironia da sabedoria. Salomão escreveu Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Falou sobre o temor do Senhor, alertou sobre a mulher adúltera, ensinou a buscar a sabedoria acima de tudo, mas não seguiu seus próprios conselhos. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. É como se o pregador esquecesse de ouvir o próprio sermão, como se o médico recusasse o próprio remédio, como se o homem que conhecia a Deus preferisse ignorá-lo. As consequências de uma vida dividida. Deus permitiu que o reino começasse a ruir ainda nos dias de Salomão. Inimigos se levantaram, rebeliões surgiram, e após sua morte, o reino foi dividido: Israel ao norte, Judá ao sul. O pecado de Salomão não afetou apenas ele, afetou gerações, e isso nos mostra algo muito sério. As escolhas de hoje moldam o destino de amanhã. Você já parou para pensar por que um dos homens mais sábios da história teve uma queda tão dramática? Salomão, aquele que construiu o templo mais glorioso, que recebeu sabedoria diretamente de Deus, que tinha riquezas inimagináveis. Como ele pôde cair tanto? Muitos dizem que foi o poder, outros apontam para as riquezas.
Mas a verdade é muito mais profunda e nos toca diretamente hoje. Sabe qual foi o verdadeiro motivo? Salomão parou de depender de Deus. Simples assim. Ele começou a confiar mais em sua própria sabedoria, em seus próprios métodos, em suas próprias conquistas. Imagine só, aquele coração que era totalmente dedicado ao Senhor começou a se dividir. Primeiro um pouquinho, depois mais um pouco, até que quase não sobrou espaço para Deus. E o mais interessante é que ele mesmo nos deixou um alerta. Em Eclesiastes, já no fim da vida, amargurado e cansado, ele desabafa. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. É como se ele estivesse gritando para a gente: olha, eu tive tudo, sabedoria, fama, riquezas, prazeres, mas sem Deus, tudo isso é vazio. E sabe o que mais impressiona? Essa história não ficou no passado. Ela se repete todos os dias em nossas vidas. Quantos de nós começamos cheios de paixão, entrega e pureza? Mas aos poucos, a rotina, os prazeres da vida, as distrações do mundo vão nos afastando. O problema nunca foi começar bem. O verdadeiro desafio é permanecer firme. E aqui está a lição mais valiosa que Salomão nos deixou. Nem o mais sábio está livre de cair. O coração precisa ser guardado diariamente. O amor a Deus não é algo automático. Precisa ser cultivado como um jardim precioso. No fim de Eclesiastes, ele nos deixa a conclusão mais importante. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É impressionante como Deus usa até mesmo nossas quedas para ensinar outros. Salomão nos mostra que podemos ter todos os tesouros do mundo, mas se perdermos nossa conexão com Deus, nada mais faz sentido. Esta é a verdade não contada sobre o rei Salomão. Não é apenas uma história sobre riquezas ou idolatria. Sobre como nosso coração pode se desviar, mesmo quando somos enormes. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Juntos, vamos descobrir mais verdades transformadoras da Palavra de Deus. Nos vemos no próximo vídeo.